Saudações! O instrumento Fourier foi desenvolvido com o objetivo de otimizar o processo de ensino-aprendizagem, principalmente dos cursos que envolvem o processamento digital de sinais. A motivação principal é apresentar uma ferramenta de formação matemática e computacional que consiga desenvolver e simular os sinais digitais em ambientes devidamente controlados, sem requerer que o aluno tenha todo o conhecimento e toda a profundidade das transformadas e das séries de Fourier. Os pesquisadores do Instituto Federal do Pará e do Instituto Superior de Ensino do Pará, IESAM Estácio Belém, se uniram para criar uma ferramenta que pudesse agregar toda essa quantidade de conhecimento de uma forma pedagogicamente acessível. Baseado na linha de pesquisa do grupo Gradiente de Modelagem Matemática e Simulação Computacional, a ferramenta foi desenvolvida em linguagem Python, baseado nas séries de Fourier, com simulações de sinais com e sem a presença do ruído. Dessa forma, os modelos desenvolvidos se aproximam cada vez mais dos fenômenos reais. As principais obras que motivaram essa pesquisa foram declaradas na sustentação teórica. Toral et al., por exemplo, desenvolveram uma aplicação pedagógica vinculadas às ferramentas da web, com a utilização do processamento digital de sinais. Ibrahim, 2012, utilizou dispositivos do dia a dia, como roteadores, sistemas Wi-Fi, para aplicar didaticamente essas ferramentas. Lu, 2018, foi um dos primeiros a simular ferramentas computacionais com o intuito de aplicar no ensino-aprendizagem, inserindo o ruído nas suas simulações. Mujica et al., 2015, começou a implementar essas ferramentas utilizando códigos de linguagens abertas. Costa et al. Apresenta uma obra onde relacionam os modelos matemáticos à linguagem Python de programação. Dessa maneira, foi possível desmembrar e aplicar diversas operações de alto nível matemático numa linguagem clara, com fácil implementação. O Entrop e o Eliske, 2019, conseguem direcionar e simular processamento digital de sinais na linguagem de programação com blocos. Dessa maneira, você consegue aplicar diversas linguagens no desenvolvimento do processamento digital de sinais. Para o estudo do processamento digital de sinais, neste trabalho, foram adotadas as séries Fourier, ferramentas matemáticas muito importantes no estudo dos sinais, principalmente pela sua capacidade de simular um fenômeno com diferentes parâmetros e valores de entrada, possibilitando assim várias simulações matemáticas e computacionais. De forma matemática, as séries podem ser representadas de forma geral, como apresentado ao lado, e ela é composta principalmente de 3 coeficientes que regem seu comportamento: AN, A0 e BN. Estes valores são alterados de acordo com o fenômeno que se deseja representar ou estudar, e foram eles as variáveis de controle mais importantes nas simulações deste trabalho. Bom dia, meu nome é Breno. Vou falar um pouco sobre a ferramenta Fourier e como ela funciona. A ferramenta Fourier ela utiliza Python, por ser uma linguagem simples e principalmente moderna. A linguagem permite utilizar matemática simbólica por meio da biblioteca SymPy, e isso é um grande auxílio, já que a matemática simbólica vai permitir que o aluno consiga ver as fórmulas trabalhadas no material didático sendo utilizada no código.
E, bom, a ferramenta ela é dividida em 2 algoritmos, sendo o primeiro algoritmo o algoritmo responsável pela parte analítica, onde o aluno, o usuário em questão da ferramenta, ele vai inserir as variáveis de controles determinadas, que foram estipuladas como as variáveis mínimas para se trabalhar com a ferramenta, que é o instante final, o instante inicial, o número de harmônicos e a função com a qual você quer trabalhar. E com esses quatro parâmetros, essas 4 variáveis, é possível gerar a série de Fourier. A série de Fourier gerada ela é utilizada como entrada para o segundo algoritmo, que é o Fourier 02, e nele ocorre a plotagem gráfica. Como vocês podem ver do lado, a gente fez alguns exemplos, onde você tem uma função linear, que foi a função escolhida, os números de harmônicos variaram de 1 a 4, o período que foi de 0 a 5, o período inicial que varia de 0 a 5, e o número de... bom, a plotagem, como podem ver, existe uma diferença, e o principal intuito da ferramenta é conseguir analisar, né, essas pequenas mudanças de parâmetros, como elas influenciam o sinal. Bom dia, meu nome é Júlio e eu estou aqui para falar um pouco sobre os nossos resultados quando aplicados em uma função linear sem ruído, no caso. Nós aplicamos ela em uma função f de t igual a t e demos o valor de n, que são os nossos harmônicos, de 1, 4, 7 e 10, e verificamos como que ele se comporta quando é plotado um gráfico com esses valores. Você pode observar os gráficos ao lado. A gente pode observar que a quantidade maior de harmônico, quanto maior essa quantidade, mais próximo o aspecto do sinal vai ficando da sua função geradora e aumenta a quantidade de pontos, principalmente na interseção das curvas. E com isso a gente facilita, no caso, o estudo principalmente da periodicidade e da frequência de oscilação do gráfico. É possível também se observar que a intensidade do sinal aumenta de acordo com a propagação do mesmo. Vale notar que a análise matemática, no caso a análise analítica dos resultados, ela aumenta de acordo com a quantidade de harmônicos também. O que, em um lado, existe a vantagem de aumentar a precisão dos resultados, porém, quanto maior a quantidade de harmônicos e maior a parte analítica, maior o poder computacional necessário. Então, se você vai aumentar a quantidade de harmônicos, o poder computacional tem que ser de mesma ordem. Vale se observar que é necessário fazer um estudo de caso anterior, seja de um teste ou de uma aplicação usando o código para a quantidade de harmônicos. Se for necessária a quantidade de harmônico muito grande, que seja usado um poderio computacional maior. E se não for necessário, já é um pouco mais fácil de rodar em uns computadores do dia a dia. Obrigado. Olá, eu estou aqui para falar sobre os resultados com sinais de ruído. O propósito desse experimento é examinar como o nível de ruído interfere nas características do sinal. A gente pode perceber que o nível de ruído para distorcer o sinal é alto, devido à robustez da função de geradora. Isso acontece porque a amplitude da série de Fourier acaba se tornando imprecisa. Para fins de justificar esses nossos resultados, nós nos utilizamos de testes com um intervalo de nível de ruído partindo de 5 vezes 10 na menos 1 e 80 vezes 10 na menos 1. Assim, a gente pode perceber que ruídos fixos em 5 vezes 10 na menos 1, o sinal consegue ser representado. E ruídos a partir de 30 vezes 10 na menos 1, os sinais não conseguem ser representados, devido à série de Fourier não se ajustar à função geradora. Olá pessoal, meu nome é Lair Menezes. Eu vou falar um pouco aqui da experiência que nós tivemos com a aplicação da disciplina de processamento digital de sinais nos cursos técnicos subsequentes em informática do IFPA Campus Ananindeua. Bem, o sentimento, da aplicação de processamento digital de sinais em circuitos de transmissão e recepção de dados é muito importante para os alunos, tanto que vão se inserir no mercado de trabalho logo após o curso, quanto aqueles que vão galgar uma graduação, na área de TI. Os próprios relatos dos nossos alunos que participaram dessas disciplinas foram relatos bastante satisfatórios, certo? Nós trabalhamos os conceitos de processamento digital de sinais, de série de Fourier, utilizando as linguagens de programação que os alunos já haviam aprendido em disciplinas anteriores e
trabalhamos códigos, né, que geraram alguns gráficos que já foi apresentado anteriormente aí, que dão sentimento para os alunos de como essas séries, como essas transformadas, elas estão presentes no circuito de transmissão e recepção de dados, certo? Esses códigos eles estão disponíveis nesses repositórios que estão aí na nossa apresentação.